Lute com determinação, abrace a vida com paixão, perca com classe e vença com ousadia. Porque o mundo pertence a quem se atreve, e a vida é muito para ser insignificante. Eu tenho poucas lembranças da minha infância, Léo, porque eu fui um garoto complexado pelo bullying. Eu sofri muito bullying na escola. O meu ensino primário, do pré à oitava série, é muito louco isso, cara, mas eu tenho um bloqueio mental em cima disso. Poucas lembranças eu tenho da minha infância, poucas lembranças, justamente pelo histórico de bullying. Eu era gordinho, usava um óculos, eu já tinha um grau de miopia muito avançado. Meu pai muito simples, minha mãe muito simples, usava roupa muito surrada. Como eu era gordinho, a minha roupa ralava na coxa, então ali na região da virilha rasgava. Fazia bolinha, rasgava. Ficava com brotuejas. Eu estudava num colégio público. No colégio público, a molecada tende a ter aqueles repetentes na classe, né? Então, por exemplo, era muito louco isso. Imagina eu, 8, 9 anos de idade, estudando com um moleque de 13 na classe. E Né? CDF pra caramba, nerdaço. Então eu apanhava muito, passava muita humilhação. Imagina os meninos que te batiam nessa época vendo você hoje. Eu tinha uma situação na mão. O que eu tenho? Eu não tenho grana, minha família não tem grana, ninguém tem grana. Minha mãe, numa dessa, olha que situação. Uma dica para a vida. As pessoas que trocam tempo por dinheiro. O que é trocar tempo por dinheiro? Eu sou funcionário de uma empresa, ok? Então eu sou seu funcionário. Eu estou dando o meu tempo para você e você me devolve o quê? Dinheiro. Isso é muito importante. Mas você não pode morrer a tua vida ali. O meu pai, durante 38 anos de vida, trabalhou na mesma empresa. Eu tive pouco contato com meu pai. Porque meu pai era um homem de trabalhar segunda a segunda. Ele não era um grande pai. Não me recordo ele jogando bola comigo, Léo. Mas ele era um ótimo provedor. Mas não deixava faltar. Ótimo provedor. Um cara responsável. Nunca minha mãe foi buscar meu pai no bar. Nunca meu pai chegou bêbado. Meu pai era de casa pro trabalho, do trabalho para casa. 38 anos na empresa. A empresa resolveu voltar para os Estados Unidos. Vendeu a fábrica para uma outra indústria, antes mandou os mais velhos embora. Seu Elias, muito obrigado, deram uma medalhinha para ele, muito louco. Deram uma medalhinha, falou assim, ó, você está aposentado. Meu pai, com 38 anos de empresa, aposentado, 54 anos de idade. Se agora, com o mundo tecnológico e com toda a possibilidade de reciclagem que uma pessoa tem nas mãos, é difícil arrumar um emprego depois dos 50, imagina um senhor de idade que durante 38 anos de idade fez a mesma coisa na mesma vida e não estudou. Mas não estudou nada. Meu pai tinha um ensino primário. Depressão, tristeza. Para melhorar a situação, meu pai pegou um plano de governo que congelou todas as aposentadorias em um salário mínimo. O plano Sarney. E o plano de aposentadoria do Sarney em um salário mínimo, o salário mínimo da época era equivalente hoje a uns R$600. Você come com R$600? Você come e dá o que comer para 3 filhos pequenos? Para uma família. Para uma família? Pois bem, o que meu pai vivia? Da rescisão. Os anos que ele tinha na empresa. Legal. Entrou no lugar do Sarney, Fernando Collor. O que o Collor fez? Congelou todas as aposentadorias, congelou todas as poupanças e todas as aplicações. O dinheiro do meu pai estava na poupança, meu pai acordou um dia, não tinha dinheiro, porque foi congelado, e ele não teve dó. Não tinha dos velhinhos, não. Pega dos velhinhos, pega de todo mundo. Todo mundo, né? Congelou total. O Brasil então, foi uma crise monstruosa. Meu pai ficou sem dinheiro, com uma aposentadoria de 600. Agora imagina a mente de um cara. A minha mãe conta que nessa época teve amigos dela que se suicidaram. Agora imagina a mente de um cara que tem o orgulho de durante 38 anos da sua vida fazer hora extra, trabalhar de segunda a segunda para prover a sua família, olhar para os lados e falar assim, eu não consigo sustentar minha família. 1 AVC, 2 infartos. Depois disso.
Tamanha pressão que ele recebeu. Meu pai na cama. Minha mãe teve uma crise nervosa e por uma questão neurológica ela teve uma paralisia parcial do corpo. Só que ela teve que ir pra rua trabalhar de faxina. Minha mãe trabalhando na casa de família, arrastando uma perna. E ela trabalhava num bairro ali na região de Interlagos, um pouco afastado de casa, que tinha umas casas bonitas. Só que, do ponto de ônibus até o local de trabalho, ela tinha que percorrer uma distância mais ou menos de 1 quilômetro, porque não passava ônibus nesse bairro, que era meio que fechado. Olhei. Ainda mais com uma perna. Arrastando uma perna. E quando chegava na casa da patroa, disfarça. Porque imagina se ela começa a arrastar a perna, a mulher olha e fala assim, pô, não posso manter essa diarista aqui. Isso. Ela não tá bem, ela não tá em condições de trabalhar. Então minha mãe disfarçando. Esse era o cenário. Esse foi o cenário aonde Ou você aprofundou. eu respondo a sua pergunta. Da onde veio o Renato Cariani? O Renato Cariani veio dessa desgraça. Uma somatória de desgraça na minha vida. Uma porção de bullying que desgraçou com a minha infância versus um pai que foi literalmente escorraçado de uma empresa que ele dedicou uma vida inteira, por isso que eu falo do perigo de você trocar tempo por dinheiro, versus uma mãe batalhadora e guerreira que arrastava as pernas para poder trabalhar. Era isso. Na época, eu sempre conto isso quando as pessoas me perguntam. Você ele estava numa fase de entender o mundo, né? Entender o mundo dessa forma. 13 anos de idade. 13 anos de idade. E é muito louco isso, porque na época, detalhe, só para meu pai me levou na empresa dele com 9 anos de idade. Ah, tá. Foi com 9 anos, porque com 12 ele foi demitido. Ah, tá. Exato. E aí, e foi muito louco isso, porque dentro desse ambiente eu me recordo, ficam coisas, né? Minha mãe, quando ela não estava trabalhando, porque ela trabalhava de diarista, então tinha dias que ela não tinha faxina. Eu via uma oração do meio-dia do Paulo Barbosa, velho. Na rádio. Cara, eu e meu irmão, minha irmã já trabalhava, eu e meu irmão a gente entrava em pânico quando dava esse horário, porque ela debruçava naquele rádio, cara, e ela chorava de um jeito. E quem quer ver a mãe chorando? Quem quer ver a mãe debruçada, arrastando uma perna chorando? Situação toda. Aí eu subo um dia no quarto do meu pai pega na minha mão e fala assim pra mim, filho, promete pra mim que um dia você vai ter a sua empresa, pra você não ser tratado como seu pai foi tratado. Esse foi o único conselho que eu guardo até hoje, que eu me recordo piamente do meu pai se dirigindo diretamente a mim. Esse foi o ambiente que eu cresci, um ambiente de sobrevivência. Dali pra frente eu tive que começar a dar meus pulos. Aí começou a planejar. 14 anos de idade, bom, eu tinha o ensino primário, saí do ensino primário como o melhor aluno do colégio. Saí do ensino primário, consegui uma escola de referência para fazer curso técnico em Química. Com o curso técnico em Química, 3 meses no curso técnico, já trabalhava já de office boy e tudo, consegui emprego de auxiliar de laboratório. Auxiliar de laboratório, aprendi tudo com um cara incrível, me ajudou demais, aprendi tudo que eu precisava para poder progredir na área de bancada, de laboratório, fui para uma indústria grande. Nessa indústria grande, fui crescendo, com 19 anos de idade, eu já estava num cargo de gerência dentro da indústria que eu trabalhava, que era uma empresa de grande porte, uma indústria cosmética. E ali com 19 anos de idade, eu já estava ali na faculdade de Química e aí eu fui indo. Só que, cara, a pior época da minha vida foi a época da faculdade. Por quê? Porque foi a época que eu mais me endividei. Porque eu não tinha grana pra faculdade. Você fez a faculdade Eu ajudava em casa, exato, eu ajudava em casa, eu tinha que bancar minhas contas, eu tinha minha vida, eu tinha que pagar a faculdade. Com o salário ainda de alguém. Um salário hoje de R$2,5 pau. Isso, é. Um salário de R$2,5 pau hoje. Pra época muito bom, mas não era. Pra época, pra hoje os R$2,5 pau é um bom salário, tá, é um bom salário. Aí você tira 1.000 da faculdade, 1.200. Hoje não muito, porque qualquer apartamento que você vai alugar é 1.000 Não, e pouco. morava na casa da minha mãe. Sim, entendeu? Então, assim, pra uma vida. Pra sua não era exatamente. suficiente também. 19 anos de idade, pagava 1.000, 1.200 de faculdade, ajudava em casa, tinha as outras contas, ferrado. Aí aconteceu, aí eu saí de casa. Por uma questão de conflito religioso entre eu e a minha mãe, eu saí de casa.
E aí eu fui morar sozinho. Aí, meu amigo, aí o couro comeu. Aí o caldo ferveu. Aí o couro comeu. Eu me recordo veementemente que teve um período da minha época que eu estava estudando que eu tinha 68 cheques sem fundos. A vida totalmente bagunçada, virada do avesso, Léo. E tu lembrava do teu pai te pedindo pra tu... Cara, e o meu pai, nessa época, com Alzheimer já. Meu pai tinha Alzheimer e Parkinson. Nossa, tudo junto. Tudo junto. E eu afastado da minha mãe. Cara, era eu e Deus. Era eu e Deus. No ano 2000, mais ou menos, eu abri a minha primeira loja de suplemento. De 99 para 2000. Eu abri minha primeira loja de suplemento. Motivado por uma discussão com o meu chefe. Eu trabalhava numa empresa e, cara, eu sempre fui muito agressivo no meu trabalho, Léo. Eu sempre fui um cara muito agressivo no meu trabalho. Então, eu entrava numa empresa, eu já ia pra cima pra poder progredir dentro dela. Então, eu era aquele cara que chegava mais cedo, ficava até mais tarde, a galera me chamava de puxa-saco, eu ia pra cima. E eu cuidava de uma empresa, era um laboratório que controlava suplementos, alimentos, medicamentos e cosméticos. Um laboratório de controle de qualidade. É isso que eu queria saber, o link é onde junta, porque a química tem muito a ver com suplementação. Demais. Eu fiz análise e registro de vários suplementos. E eu trabalhava nesse laboratório de controle de qualidade. Eu comandava esse laboratório, eu era o responsável técnico desse laboratório. E trabalhando dentro desse laboratório, surgia sempre a oportunidade de realizar novos cursos. E surgiu uma oportunidade de um curso no Rio de Janeiro. Um curso do caramba, que todo mundo queria fazer. Todo mundo, os farmacêuticos, os químicos, os biólogos que trabalhavam comigo, bateu no meu ombro e falou assim: Renatão, é você que vai, cara. Porra, você é o mais Caxias, o mais puxa-saco aqui, tudo tal. É você, todo mundo. Até eu acreditava que era eu que ia. E aí meu chefe deu a vaga para minha assistente. Eu não me contive, Léo, e eu fiquei indignado, cara. Sua assistente era bonita? Era, até que era. Será que tinha uma fé? Não, calma. Eu não aguentei. Aí subi na sala dele, mas o meu diretor, ele era um ex-militar. Pouca ideia, pouca palavra, extremamente seco. Grosso. Extremamente grosso, cara. Seu fulano, tudo bem? Queria fazer uma pergunta pro senhor. Aí ele usava óculos aqui, ele só levantou o óculos. Caralho, é tipo filme, né? É. Eu queria entender aonde eu posso melhorar. Por isso a minha pergunta. Por que eu não recebi a oportunidade de fazer o curso? Aí ainda foi muito... Não, eu conheci a fera. Conheci a fera. Aí ele parou. Isso não era problema seu. Não cabe a você entender isso. Mas eu vou te explicar. Falou assim. E aí, talvez, achando que eu ia ficar feliz, ele deu a pior resposta possível. Talvez, numa boa intenção. Eu não posso dispor de uma semana sua aqui na empresa. Você é muito importante aqui, você não pode ficar uma semana fora. Aí eu não aguentei e mandei a tréplica. Eu falei assim: seu fulano, então eu estou sendo punido por ser competente? Aí ele virou, olhou pra mim, já sentiu o meu tom de voz e falou assim: garoto, eu decido, eu escolho, eu resolvo. Não é você que resolve. Tudo bem. Léo, eu juro pra você, eu juro pela minha vida, eu desci as escadas... Bufando? Não, velho. Eu entrei no banheiro, eu chorava igual uma criança. Sabe por que eu chorava? Vai vendo. O meu filho tinha acabado de nascer. Eu tenho um filho de 22 anos. Você sabe, ele é teu fã. Meu filho era um bebezinho. Eu não podia pedir demissão. Eu tava na merda. Um dilema, né? Eu tava na merda. E o cara me esculachando, me humilhando da pior forma. Eu fui pra casa,
Eu saí aquele dia, tá? Eu deixei o avental, Foi saí, fui embora. Fui pra casa. No outro dia não apareci para trabalhar e não recebi uma ligação. No outro dia eu entrei pro laboratório, coloquei meu avental, eu fiquei esperando ele chegar. Quando ele passou pelo laboratório, ele sempre chegava e fazia uma triagem entre os laboratórios. Eram vários. Todo dia? Todo dia. Avental impecável dele, não tinha um amassado, cabelo alinhadinho, cabelo todo branco, todo alinhado, óculos. Ele vinha assim, ó, todo arrumado. Aí ele sempre começava pelo laboratório de pirogênio e ia correndo. Ele veio direto. Por quê? Ele queria saber se eu tinha vindo. Aí eu tava na bureta. Ele passou, me viu e não falou nada. Ele te deu um diazinho de luto. Não, o que ele pensou? Ele falou assim, eu não vou cutucar. Deixa aqui. Mas eu tô aliviado, o cara voltou. Beleza, aí ele foi e voltou. Quando eu vi que ele chegou, subi pra sala dele. Jorge, posso falar com o senhor um minutinho? Pode. Eu gostaria de entrar num acordo contigo. Eu treino alguém para minha área do jeito que o senhor precisa, não quero te deixar na mão. E o senhor me demite para eu receber minha rescisão. Ele olhou para mim e falou assim, você quer ir embora? Faz sua carta e vai embora. Faz sua carta de demissão. Mas aqui você não recebe R$1. Vai receber seus dias trabalhados. Eu falei, tudo bem? É um direito seu. Eu não quero mais ficar. Eu falei, então tá bom. Então eu vou fazer minha carta. Fui sair, cara. Nossa, que Fiz situação. a carta. Fui entregar, falei assim, ó, só que tem uma coisa. Ninguém faz o que eu faço lá embaixo. O dinheiro que o senhor não quer me dar e que eu acho que eu mereço por toda a dedicação que eu tive, vai custar muito caro no resultado do seu trabalho. Mas tudo bem. Deixei a carta, fui embora. Aí eu tava fudido, velho. Nossa. Abriu Todo lascado, ainda fazia faculdade, filho nasceu. Como é que fala pra mulher isso? Não, cara, assim... A gente já não tava mais junto, tá? Eu saí de casa muito, com meu filho muito bebê. Ela virou, quando eu falei pra ela, cara... De qualquer forma, a sua ex, como é que fala pra ex? Mano, me xingava, me chamava de louco, tudo tal. Eu esperei um dia. Terceiro dia, liga a secretária dele. Renato, vem aqui que seu fulano quer falar com você. Chamei ele. Seguinte, você treina alguém do jeito que eu quero e aí eu te demito. Beleza. Passou, achei uma pessoa, treinava a pessoa, não serve. Treinava a pessoa, não serve. Passou 30 dias, ninguém servia. Aí eu chamei ele e falei assim, eu acho que o senhor não entendeu. Eu quero sair. Eu quero sair, acabou. Já tomei a minha decisão. Novamente, treinei uma pessoa, saí. Peguei 4,5 pau na mão. 4,5 pau na mão. Foi tua rescisão? Minha rescisão. Eu lembro como se fosse hoje, R$4.500. Foi com R$4.500 que eu montei a minha primeira loja de suplemento. Comprei umas madeiras na Léo Madeiras, comprei alguns perfilados de ferro, tubo quadrado, paguei para um serralheiro soldar, meti na parede, pintei. Mas que parede? Eu e o sócio. Não, aluguei uma loja na cidade de Diadema. Aí tudo me chamando de retardado. Pô, Diadema é uma cidade carente, não tem condição de ter loja, tal, tudo, pá. Tinha um sócio. E o suplemento, como entrou? Não, tinha 4,5 pau, calma. Aí comprei madeira, comprei isso, pintei, a gente pintou, tal, tudo, limpa a porta, sobrou quanto? Ah, sobrou R$1,5 pau. Vamos botar no suplemento, velho. Era mó barato. A prateleira era assim, ó, aqui daqui, aí daqui, entendeu? Já foi naquelas prateleiras de loja de suplemento? E acabou. Fica aqueles negócios, entendeu? Aí o que você faz? Aí eu tinha uma manha. A manha é o seguinte, tá? Se você tá falindo, tem sua loja, o lance você faz assim, ó. Entendeu? Porque você ficar assim, ó, fica muito aberto. Você faz assim, já dá um destaque, entendeu? Cara, foi assim que eu montei a minha primeira loja de suplemento. Maneiro. Aí de 1.500 foi lucrando. Aí eu acabei comprando a parte do meu sócio depois, chamei o Júlio para trabalhar comigo. Aí Júlio trabalhou comigo por um período, até quando ele resolveu encarar de cabeça o esporte, viver do esporte, ser atleta. Aí ele acabou saindo da loja. Quando eu competi, e aí quando o Júlio saiu da loja, eu olhei
o esporte. Eu falei, cara, isso aqui não vai dar o que eu quero. Aí veio lá a minha infância e eu tinha feito uma promessa para mim. Teu pai pedindo para tu ser empresário. E não atleta. E eu tinha uma promessa comigo mesmo. Ser dono de uma empresa para dar emprego para o meu pai, inclusive, na área. E aí, Léo, eu saí do cenário competitivo e me dediquei exclusivamente à minha vida como empresário. Então, eu abri uma loja, abri 2, abri 3, abri 4 e continuei trabalhando na área química. Então eu trabalhava na área química, só que o que acontece? Eu fui evoluindo na área química, porque eu concluí minha faculdade, fiz pós-graduações, fui crescendo, e aí eu fui evoluindo na área química. Então eu me tornei um executivo da área química, então eu tinha um salário bom na área química, e além disso, eu me tornei um empresário do ramo de suplementação, ao ponto de chegar um dia a ter 7 lojas físicas, não era a época ainda do online, e uma distribuidora de suplementos. Mesmo trabalhando com a química. Mesmo trabalhando com a química. E por mais que eu ganhasse muito dinheiro... Mas na química você não era empresário, você era funcionário. Funcionário. Eu sempre fui Red, entendeu? Eu sempre fui químico responsável, diretor de empresa. E mesmo assim, o meu salário na química ainda era pequeno perto do que eu já ganhava como empresário na suplementação. Mas alguma coisa me impedia de sair da área química, cara. É muito louco. Eu falo que eu não consigo entender porque eu continuava trabalhando. Por mais que eu tivesse, por exemplo, na época, um salário, por exemplo, de 20 mil reais como um diretor de uma empresa, isso já era muito pequeno. Léo, com 22 anos de idade, eu estava ferrado. Com 27 anos de idade, eu tinha R$1 milhão na conta. Dinheiro, físico já. É outra história. E tava outra história, totalmente virada, com 27 anos. Só que, com 30 anos de idade, no auge da minha carreira como empresário da suplementação esportiva, surgiu uma oportunidade de comprar 50% dos ativos da fábrica que eu trabalhava. Essa fábrica que eu sou dono, essa indústria que fabrica princípio ativo de medicamentos, essa indústria farmoquímica que eu trabalho, que eu sou dono, eu sou funcionário dela desde o ano de 2001. O meu diretor, na época, me conhecia como funcionário. Ninguém conhece a vida fora do escritório. Uhum. Ainda mais de um ramo que não tem muito... Então, o meu diretor virou e falou assim: vou vender a empresa para um grupo alemão. Ele arrumou. Minha sócia, então sócia dele, virou e falou assim: Renato, ela tinha amizade comigo, você tem condições de comprar a parte dele? Eu falei, quanto que é? Renato, é assim, assim, assado. Eu falei, olha, se compor, parcelar uma parte, der uma entrada, dividir, eu consigo. Ela falou, se você consegue, consigo. Aí ela entrou na sala e falou assim, ó, você vai vender pro Renato. Aí ele começou a dar risada. E riu na tua cara. Renato não tem grana pra... Não tava lá. Renato não tem grana pra comprar. Mas Ouvi ele. Aí eu chamei, aí ele me chamou e falei assim, olha, eu queria comprar uma parte da sua empresa. Aí ele deu risada, ele falou assim, você tem dinheiro pra comprar? Eu falei, não, vamos fazer um acordo, vamos sentar e vamos ver se não tem dinheiro. Ele falou assim, é tanto. Eu falei, tá bom, eu vou comprar uma proposta pra você. Cara, esse cara me olhou de um jeito, tipo, ele tá me roubando, velho. Não é possível, esse cara tá me roubando. Esse cara tá me enrolando, não vai pagar. Me roubando. Só que ele nunca tinha percebido que o meu carro era melhor que o dele. Nós tínhamos o mesmo carro na época. Estamos falando de 2007 para 2008. Nós tínhamos um Vectra, na época, o Vectra. E era o Vectra top de linha. Tinha 2 modelos, a gente tinha o top de linha. Só que o meu era do ano. Era o pica. Era o do ano e o dele já tinha uns 2, 3 aninhos. E aí eu voltei com a proposta, entreguei a proposta para ele. Aí ele falou assim, não, eu vou vender pro grupo alemão lá, porque vai pagar à vista. Vai pagar à vista, melhor para mim. Legal. Só que, quando ele fundou a empresa em 1981 com a minha sócia, eles colocaram uma cláusula no contrato social, que você só pode vender a sua parte para alguém que a outra parte remanescente concorde. Aí ela falou assim, não vai vender. Travou a venda. Aí ela virou e falou assim, você tem 2 chances. Você entra na justiça contra mim
e a gente leva isso, ou você vende para o Renato. Então, muito do que eu tenho e sou hoje, eu devo a minha sorte. Essa mulher gosta muito de você. Muito. Porque ela preferiu você do que o cara que ela abriu a empresa com ela. Exatamente. E eu comprei parte da fábrica. Mas a partir daí... Só que para eu comprar essa parte da fábrica, eu tive que vender a distribuidora, vender uma parte das lojas, capitalizar primeiro. vender uma parte das lojas, foi uma decisão. Cara, e aí você descobre que a tua vida, a vida de um executivo de uma empresa, a vida de um empresário é assumir risco. Sim, é risco o tempo inteiro. Eu tava numa zona de conforto muito grande. Eu tava voando na minha área, tava com 7 lojas físicas, tava com uma puta distribuidora, tava bem pra caramba. Eu resolvi desistir de tudo isso, vender parte, outras partes, abrir mão, vender isso para investir. Tudo bem, eu trabalhava lá com a empresa, eu sabia da saúde da empresa, mas era outra coisa. Eu meti todo o meu dinheiro lá. Então pensa um cara que tinha grana pra caramba, pra minha idade, eu tinha 30 anos de idade, bem pra caramba, tava voando. Pra falar a verdade, eu tinha 32 anos, porque o ano era 2008. 32 anos, tava voando bem pra caramba, tudo. Vendi todos os meus carros, eu tinha uns 3 carros, vendi todos os meus carros, fiquei com um Corsa na época. Vendi todos os meus carros, vendi parte das minhas lojas, vendi a distribuidora, peguei todo o dinheiro que eu tinha capitalizado, toda a grana que eu tinha guardado e enfiei tudo numa fábrica. Enfiei tudo numa fábrica. Então, a vida de um empresário é assumir riscos. Cara, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, velho. Por quê? Porque eu multipliquei o faturamento da fábrica por 10. Nós hoje temos um pátio de 7.500 metros em Diadema, sede própria, e eu estou terminando de construir um pátio de 21 mil metros quadrados no interior. Um galpão gigantesco. Exatamente. Então, eu acertei na minha decisão. Agora, se eu tivesse errado, eu tinha ido pra merda, velho. Porque eu tinha perdido as minhas lojas, tinha perdido a distribuidora, teria investido numa fábrica, teria dado errado e eu não teria nada. Então a vida é assumir riscos. Quando você assume riscos, mas trabalha para minimizar risco, porque eu trabalhei feito um retardado, velho. Hoje, eu chego na fábrica 10 horas da manhã, 9h30, saio da fábrica 3 horas da tarde para ir trabalhar, gravar. Só delega a função. E vou ali, entendeu? Administrando, trabalhando. Antigamente, eu chegava 7 horas da manhã, saía 10 horas da noite. Até levantar o trem, cara. Todo dia, um grande desgosto pra mim. Eu não consegui mostrar a conquista pro meu pai. Essa? Não, meu pai já estava no estágio de Alzheimer muito avançado.